Olá, pessoal! Quem fala é a Aline. Sejam bem-vindos à minha apresentação para o nosso seminário de aplicações de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, para a nossa disciplina de EDO-M8. Bom, a aplicação que eu escolhi foi uma aplicação da lei de resfriamento de Newton. Então, a formulação matemática dessa lei de Newton do resfriamento ou aquecimento de um objeto ela é dada pela equação diferencial linear de primeira ordem, da derivada da temperatura pelo tempo, igual a K vezes, entre parênteses, T maiúsculo menos Tm, onde esse K é uma constante de proporcionalidade, o T maiúsculo em função do T minúsculo é a temperatura do objeto, para temperaturas maiores que zero, e Tm é a temperatura ambiente, ou seja, a temperatura do meio em torno do objeto. No exemplo de aplicação a seguir, nós vamos supor que essa temperatura ambiente seja constante. Bom, o exemplo que eu peguei foi do esfriamento de um bolo. Então, quando um bolo é retirado do forno, a sua temperatura é de 300 graus Fahrenheit. 3 minutos depois, a sua temperatura passa para 200 graus Fahrenheit. Então, quanto tempo levará para a sua temperatura chegar a 75 graus se a temperatura do meio ambiente em que ele foi colocado for de exatamente 70 graus Fahrenheit? Então, a gente vai fazer a solução desse exemplo. Para isso, nós vamos utilizar a lei de resfriamento e aquecimento de Newton e identificar que a nossa temperatura ambiente é igual a 70. Então, nós vamos substituir Tm igual a 70 na nossa fórmula. Então, precisamos resolver o problema de valor inicial. Então, a nossa fórmula da derivada da temperatura pelo tempo, que é igual a constante multiplicando entre parênteses a temperatura do nosso objeto menos 70 graus, e a nossa temperatura, quando o nosso tempo inicial for zero, vai ser igual a 300. Essas são as nossas informações que o enunciado nos deu. E nós vamos determinar o valor de K, de tal forma que a temperatura, quando se passar 3 minutos, seja igual a 200. Essa equação ela é ao mesmo tempo linear e separável. Então, se nós separarmos as variáveis, o nosso d de t minúsculo, que está dividindo o nosso d de t maiúsculo, se nós multiplicarmos ambos os lados dessa igualdade por d de t minúsculo, nós vamos obter d de t maiúsculo igual a k multiplicando entre parênteses t maiúsculo menos 70, fecha parênteses, multiplicando por d de t. Continuando essa manipulação, se nós dividirmos ambos os lados por t maiúsculo menos 70, nós vamos obter o nosso d de t maiúsculo sendo dividido por t maiúsculo menos 70, isso igual a k vezes d de t. Agora, nós vamos integrar ambos os lados da igualdade da nossa equação. Então, a integral de d de t maiúsculo sendo dividido por t maiúsculo menos 70 é igual à integral de k vezes d de t. O resultado dessas integrais vai ser ln de t maiúsculo menos 70 igual a k vezes t, mais a nossa constante C1, já que é uma integral indefinida. E agora, como é que a gente vai descobrir qual é o valor de ln de t maiúsculo menos 70? Nós vamos aplicar, pessoal, Euler em ambos os lados da nossa igualdade. Não reparem as minhas intervenções escritas, eu não tenho o hábito de escrever com o mouse, tá? Então, dá um desconto. Então, aplicando o Euler em ambos os lados da igualdade, nós vamos ter t maiúsculo menos 70 igual a Euler elevado a k vezes t, mais Euler elevado à nossa constante C1. Euler é uma constante, então uma constante elevada a uma constante, a gente pode chamar então de uma outra constante C2. Então, vai ser igual a Euler elevado a k vezes t, mais a nossa constante C2. Se nós somarmos
70 em ambos os lados da nossa igualdade, vamos ter T maiúsculo igual a 70 mais a nossa constante C2, multiplicando Euler elevado a K vezes T. Quando o nosso tempo for igual a zero e a nossa temperatura igual a 300, nós vamos ter 300 igual a 70 mais a nossa constante C2, já que com o tempo igual a zero, Euler vai ser elevado a zero, então vai ser igual a 1, e uma vezes a nossa constante C2 vai ser a nossa constante C2. Então, isso vai resultar que nossa constante C2 vai ser igual a 230, né? Nós vamos, então, subtrair 70 em ambos os lados da igualdade. Então, vai ficar 300 menos 70 igual a 230. Então, a nossa constante C2 é igual a 230. Então, agora nós podemos substituir o valor da nossa constante na nossa fórmula. Então, dessa fórmula, a nossa fórmula vai ficar que a temperatura do objeto vai ser igual a 70 mais 230 vezes Euler elevado a K vezes T. Agora, pessoal, nós vamos substituir na nossa fórmula recém-adquirida a temperatura do nosso bolo após se passar em 3 minutos. Então, isso vai nos levar à equação 200 igual a 70 mais 230 multiplicando Euler elevado a K multiplicando por 3. Então, o nosso T minúsculo, que é o nosso tempo, de 3 minutos, vai ser substituído por 3. E o nosso T maiúsculo, que é a temperatura do nosso bolo, vai ser substituído por 200. Subtraindo ambos os lados da nossa igualdade, vamos ter 200 menos 70 igual a 230, multiplicando Euler elevado a K vezes 3. 200 menos 70 é 130. Então, vai ficar 130 igual a 230, multiplicando Euler elevado a K vezes 3. Dividindo ambos os lados da igualdade por 230, nós vamos ter que Euler elevado a K vezes 3 vai ser igual a 130 dividido por 230, que é igual a 13 dividido por 23. E agora, pessoal, para nós descobrirmos o valor da nossa constante aqui e tirar Euler, nós vamos, então, aplicar ln de ambos os lados da nossa igualdade. Então, vai ficar ln de Euler elevado a K vezes 3 igual a ln de 13 dividido por 23. Então, aqui, o que está sendo elevado vai cair multiplicando ln. Então, vai ficar 3 vezes K vezes ln de E igual a ln de 13 dividido por 23. ln de E, pessoal, é a mesma coisa que 1. Então, ou seja, o nosso K vai ser igual a 1/3 multiplicando ln de 13 dividido por 23. Isso vai ser igual a menos 0,19018. Assim, substituindo então o valor da nossa constante K, que nós descobrimos, a nossa equação vai ficar T maiúsculo, que é a temperatura do nosso objeto, no caso o bolo, é igual a 70 mais 230, multiplicando Euler elevado a menos 0,19018, multiplicando pelo tempo, nosso Tzinho minúsculo. Com base nessa última equação, nós estamos com todas as condições para achar o nosso tempo, né? Em que o bolo vai levar para atingir 75 graus. Então, quando o nosso T maiúsculo for igual a 75. Substituindo, então, 75 vai ser igual a 70 mais 230, multiplicando o Euler elevado a menos 0,19018, multiplicando T minúsculo. Então, nós subtraímos ambos os lados por 70 e, em seguida, dividimos ambos os lados por 230. Vai ficar 75 menos 70, sendo dividido por 230,
igual a Euler elevado a menos 0,19018 vezes t, o nosso tempo. O resultado, então, de 75 menos 75, para nós tirarmos o nosso Euler aqui e descobrirmos o nosso tempo, nós vamos aplicar ln de ambos os lados da igualdade. Vai ficar ln de 5 dividido por 230 igual a ln de Euler elevado a menos 0,19018 vezes o nosso t. Então, o nosso ln, ele sumiu com o nosso e aqui, né? Então, fica menos 0,19018 vezes t igual a ln de 5 dividido por 230. Rearranjando todas essas nossas informações, nós vamos ter, então, que o tempo para o nosso bolo atingir 75 graus vai ser de 20,13 minutos. Então é isso, pessoal. Essa foi a aplicação que eu escolhi apresentar para vocês nesse seminário. Eu espero ter explicado bem, que vocês tenham entendido. E nós nos vemos por aí. Obrigada pela atenção de vocês até esse momento. Tchau!